Queridas irmãs, queridos irmãos, dos dois mundos, nós do lado de cá, aqueles do lado de lá, irmãs e irmãos dos dois lados da matéria, ou como costumamos dizer, encarnados e desencarnados. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec para a exposição doutrinária desta noite de sábado. Antes de iniciarmos a exposição doutrinária propriamente dita, convidamos a todas, a todos, a elevarmos os nossos pensamentos ao mundo maior, nos aproximando o máximo possível de Deus, do Cristo Jesus, de Maria de Nazaré, rogando que as mãos abençoadas de nossos guias espirituais, as mãos abençoadas dos irmãos desencarnados que atuam no Centro Espírita Allan Kardec, que dirigem os nossos trabalhos, que possam impô-las sobre nós para que recebamos as energias de que necessitamos. A energia para o revigoramento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, curando o nosso ser das doenças, das dores físicas. Se não for possível curar, que estas dores sejam ao menos amenizadas, as dores da alma, as nossas mágoas, as nossas iras, a nossa intolerância, que possamos curar com o amor sublime de Deus, com o amor sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Amemo-nos uns aos outros como Deus nos ama. Sejamos nós capazes de pedir não apenas por nós, mas também pelos nossos familiares, o que não é difícil, pelos nossos amigos, o que também não é difícil. Que nós consigamos aprender a pedir também pelos nossos adversários, os nossos inimigos, pessoas por quem nutrimos alguma antipatia de forma gratuita, pessoas que sabemos que sentem por nós algum tipo de antipatia, também gratuita ou não. Peçamos por todos, pela humanidade, para que nós tenhamos forças para atravessar este momento de transição, que nós saibamos aproveitar tudo o que está havendo no planeta, desde a pandemia a outras tantas situações críticas que vivenciamos em todos os departamentos, em todos os setores da sociedade. Que o Senhor nos ouça e que possa amenizar a nossa angústia. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino de justiça, de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, nas terras, nos céus, em todos os mundos. O pão nosso, material e espiritual de cada dia, dá-nos também hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Pedimos-te, por caridade, não nos deixe sozinhos diante da tentação. Dá-nos a força moral, a sabedoria, para combatermos o mal que está dentro e fora de nós. Porque somente teu é o amor, somente teu é o reino, somente teu, Senhor, é aquilo tudo que nós necessitamos, a sublimidade maior. Senhor, olhai por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Irmãs e irmãos, na noite de hoje nós vamos falar a respeito dos prelúdios do retorno. Prelúdio, o que vem a ser prenúncio, preliminar, aquilo que acontece antes. Retorno, a reencarnação. Prelúdios do retorno, aquilo que nos acontece antes, quando estamos no plano espiritual, antes do processo específico da nossa reencarnação. Este tema, ele consta no livro 2 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, o item 1, são 16 perguntas e respostas neste tema que vamos analisar.
nós vamos tratar específica e diretamente de 11 destas 16 questões. A gente sempre faz uma filtragem, buscando a inspiração do mundo maior, para sabermos quais são os pontos que iremos abordar a cada exposição doutrinária. Eu não vou citar pergunta por pergunta, porque acaba sendo relativamente maçante, mas para quem tiver interesse em fazer o estudo, é o capítulo 7, item 1, Retorno à vida corporal, é o nome deste capítulo, e as questões vão da 330 a 343. Ocorre que nem todas as questões elas são numeradas. Allan Kardec agrupava em algumas situações. Por exemplo, a pergunta 330 tem a pergunta 330 e, na sequência, uma pergunta não numerada. Só depois é que passa para a 332. Então, são 16 questões no total e a gente vai analisar 11 diretamente destas 16 e depois passaremos a estudos de casos. Vamos falar de outras obras, sobretudo de Chico Xavier, ou do espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, e também a abordagem de alguns aspectos do livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Todos os temas que vamos abordar destes livros estão, obviamente, logicamente, ligados a esta questão do retorno. Abrimos, então, obviamente, com a pergunta 330, mas não faremos a menção às demais. Kardec pergunta: os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Quando nós estamos lá do outro lado, nós sabemos quando iremos reencarnar? Ou as coisas acontecem da forma como estamos aqui hoje? Nós não sabemos quando iremos morrer, quando vai morrer o nosso corpo físico. Sabemos que iremos. Não tem escapatória para ninguém. Sabemos que iremos passar para o outro lado. Quando? Não temos essa informação. E quando nós estamos lá do outro lado, como que as coisas funcionam? Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, responderam. Como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. A reencarnação é, então, pergunta Kardec, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? A resposta, ela é objetiva. Certamente, assim é. A reencarnação é uma necessidade. Há coisas que nós só iremos conseguir realizar estando aqui encarnados. Então, nós temos duas vidas. A vida de encarnados e a vida de desencarnados. E a nossa origem é o lado de lá. Aqui é uma passagem. Lá o nosso tempo é maior. Obviamente, maior dependendo da nossa condição, do nosso desenvolvimento psíquico, espiritual. Alguns de nós ficam algumas semanas ou alguns meses do outro lado, outros ficarão dezenas de anos. Mas a nossa origem é espiritual, a nossa origem é o lado de lá. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Portanto, os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Existem os que nem pensam nisso. Porque depende da nossa evolução intelectual, da nossa evolução espiritual para termos lá do outro lado o saber. Há espíritos que simplesmente desencarnam e alguns meses ou anos depois reencarnam e a vida que eles têm conhecimento pleno é a de encarnados. Quando eles estão do outro lado, é tudo tão nebuloso que eles não se dão conta. Portanto, para um grande número mesmo, segundo os autores espirituais, um grande número de nós, quando está do outro lado, sequer tem ideia que está do outro lado. Eles vivem muito mais
conscientemente aqui do que no mundo espiritual. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua reencarnação? Chegou o momento, está se aproximando. Eu posso ir adiando um pouco mais um ano, mais 2, mais 3, vamos adiando. É possível? Pode apressá-lo. Então, pode o espírito aproximar ou retardar? Pode apressá-lo solicitando-o por seus votos. Chega o momento em que nós tomamos consciência. Preciso voltar. Preciso estar novamente num corpo de carne. Preciso realizar coisas que estão pendentes. A gente pode pedir. Então vai ser analisado este pedido. E nós também podemos certamente retardar. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. A palavra é utilizada pelos próprios espíritos. Existem os covardes, aqueles que quando se deparam com a situação, vou ter que viver tudo isso na minha nova encarnação, tudo isso de provação, dá uma recuada. Fica com medo, o que é natural. Como nós aqui temos medo de tantas e tantas coisas, temos medo de uma mudança, temos medo de uma troca de emprego, isso é muito comum entre nós. Então imagina você olhando ao longe tudo o que vai ter que passar por 50, 60, 70, 80 anos de encarnação, ou 20. Deve dar um medinho bem grande quando estamos do lado de lá. Aqui a gente não recorda, mas quando estivermos lá de novo, daqui a algumas dezenas de anos, para alguns de nós, a gente vai conseguir perceber novamente como são as coisas. O bom é que de tanto ir e vir, nós acabamos meio que acostumando, né? E nós que estudamos a doutrina espírita, nós já temos então esta noção, e uma noção bastante real, embora sejam apenas alguns fragmentos que a gente tenha de noção. Então, há também os covardes e indiferentes, todavia não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio necessário que o pode curar. Sempre haverá consequências. Se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não indefinidamente. Pode retardar o retorno para a vida corporal por alguns anos, algumas dezenas de anos, mas indefinidamente não. Por quê? O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. É o nosso destino nos elevarmos. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova. Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são, para ele, provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Tem situações recorrentes que a gente sempre traz nas nossas exposições doutrinárias, sobre o departamento da reencarnação que funciona na cidade espiritual, nosso lar. Tem um caso clássico que a gente sempre traz, que determinado espírito, sob a condição feminina, revestido com o corpo espiritual feminino, vai observar como está o projeto do seu novo corpo. E quando se depara com aquele molde, pede que haja uma alteração naquele molde. O corpo que este espírito se deparou, um corpo perfeito, lindo em todos os aspectos, dependendo, obviamente, do olhar de beleza, né, que a gente tem. Um corpo belo em todos os aspectos. Entretanto, como esse espírito já havia falhado nas encarnações anteriores pela beleza física, então o que ele pediu? Um problema de saúde, problema na tireoide. Que o faria? Ganhar peso, perder peso constantemente. Então nós podemos interferir. Agora, esta interferência se dá quando nós temos consciência de que estamos lá do outro lado. Nós podemos ajudar a programar a nossa reencarnação, mas desde que nós já estejamos nesse grau, nessa condição para tal. Mas a ampla maioria da humanidade vai e vem
sem conseguir programar. Então, quem programa? Os nossos superiores. Assim como quando a gente vai para a escola. Nós recebemos das professoras, dos professores, o conteúdo. Eles decidem por nós, as professoras, os professores, e nós temos o dever de praticar o estudo, de levar os resultados. Se o resultado não é bom, quando a gente volta para a sala de aula, a nota é baixa, somos reprovados. Aqui nós estamos numa escola, aqui na Terra. Falamos que é uma escola, um hospital, uma penitenciária, depende do olhar de cada um de nós. E depende da situação que cada um de nós está vivenciando para ser uma escola, para ser um hospital, para ser uma prisão. Pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Mas também é possível que, além de tudo isso, nós sejamos tanto alunos quanto professores. Vai depender de cada um de nós a ação. Assim, passando para uma próxima questão, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Muita gente nos pergunta se existe a obrigação. Nós podemos ser obrigados a reencarnar? Sim. É a chamada reencarnação compulsória, obrigatória, onde nós vamos reencarnar cedo ou tarde, querendo ou não, porque é a lei do progresso e é a lei de causa e efeito. Existe, portanto, algumas pessoas não gostam, e mesmo espíritas estudiosos acreditam, não, o livre-arbítrio é 100%. Nós vamos decidir. As coisas não são exatamente assim conforme pesquisamos, conforme estudamos. As coisas não são exatamente assim. Existe o livre-arbítrio, mas nós sabemos também que o livre-arbítrio ele tem um ponto, vai até determinado ponto. O livre-arbítrio ele não é exatamente 100%, você faz as coisas do jeito que quer. E quando nós temos o livre-arbítrio e nós avançamos um pouco além daquela linha demarcada, os prejuízos que sofremos são grandes, por isso o livre-arbítrio. Entretanto, existem linhas em que elas não são ultrapassadas. Este é um dos pontos que nós, como estudiosos espíritas, e para entender melhor por que estamos aqui, por que vivemos o que vivemos, como são as coisas do lado de lá, é preciso abrirmos um pouco mais a nossa percepção e também mergulharmos de cabeça, sempre que possível, nas obras sérias. Porque tem muita obra por aí que não tem a seriedade necessária, que são bastante questionáveis. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a unir-se ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser, para ele, um instrumento de castigo. Outra pergunta de Kardec. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Quando morre o nosso corpo físico, a gente sai da escravidão. Quando estamos voltando para cá, nós estamos novamente entrando na escravidão. Obviamente, mais uma vez repetimos, que isso tudo depende do nosso grau evolutivo. Porque, como falamos anteriormente, para muitos espíritos aqui é a vida real. E o outro lado é a vida imaginária, é o sonho. O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. A incerteza, pergunta Kardec, em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida, é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Lá estamos nós, olhamos para o nosso futuro, como que nós nos sentimos vendo tudo o que teremos de vivenciar na nova encarnação?
Uma ansiedade bem grande, dizem os instrutores espirituais. Isto porque as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme as suporte bem ou mal. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, de seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como o vem receber quando para lá retorna. Nos reportamos outra vez às obras de Chico, de André Luiz, lá no livro Nosso Lar. Eu gosto do livro Nosso Lar porque ele, de certa forma, condensa todos os ensinamentos de André Luiz. E o livro Nosso Lar são capítulos extremamente curtos, 2, 3 páginas no máximo. E eu, Edson, vejo o livro Nosso Lar como uma espécie de o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos, ele condensa a doutrina espírita. O livro dos Espíritos tem todas as questões. Aqui condensa-se a doutrina espírita. Aí os demais livros abrange, traz os detalhes. O livro Nosso Lar tem essa característica, no meu ponto de vista. Eu já o li e reli umas 4 ou 5 vezes pelo menos. E tudo que a gente analisa nas obras, nas demais obras de André Luiz, está condensado em Nosso Lar. E tem lá determinada passagem no livro Nosso Lar, em que a mãe do espírito Lísias vai reencarnar, e então tem uma, entre aspas, uma festa, antes de ela ingressar no departamento de reencarnação, quando vai acontecer a ligação dela com o futuro corpo. Primeiro haverá toda a preparação, obviamente, e tem uma festa, se é que podemos nos utilizar deste termo, onde todos os seus amigos vão se despedir, vão dizer boa sorte, até breve estaremos aqui torcendo. Os mentores vão acompanhá-la. Assim, quando há o merecimento, um grande número de espíritos vai acompanhar a partida. E voltamos a dizer, existem aqueles que sequer sabem que estão voltando ao corpo espiritual. Portanto, é tudo muito amplo. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, há bastante tempo já, eu procurava aquela coisa de, é isto, é preto no branco, é regra fixa, e não existe. Não existe regra fixa, não existe preto no branco. Cada situação é única no mundo espiritual. Costumamos dizer, a reencarnação é assim, depende do espírito reencarnante. Tem uma série de fatores que podem fazer com que você tenha um reencarne tranquilo, um reencarne mais difícil. Tem uma série de variantes no caminho. Portanto, no momento da reencarnação, o espírito está acompanhado pelos outros espíritos, de seus amigos, etc. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajam-no e, frequentemente, seguem-no durante a vida. Passando para algumas análises que vão complementar esse conjunto de informações de O Livro dos Espíritos, vamos recorrer a Obreiros da Vida Eterna. Quem tiver tempo e quem tiver interesse em estudar o tema reencarnação, obras de André Luiz. Algumas delas trazem detalhadamente, inclusive, o processo de ligação do espírito no momento da concepção, quando o espermatozoide toca o óvulo. Este é o momento em que o espírito se liga definitivamente ao futuro corpo. Antes disso, não existe ligação antes deste momento. E tem obras de André Luiz que trazem pormenorizadamente todo este processo. Em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar, complementando algumas das questões que a gente viu em O Livro dos Espíritos. André Luiz, até esta obra, ele só tinha acompanhado casos de reencarnação de espíritos relativamente elevados.
caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que os auxiliavam. Entretanto, diz o orientador do André Luiz nesta etapa, trabalhos reencarnatórios de ordem inferior são difíceis, são complexos. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Algumas situações elas são tão complexas que o número de obreiros envolvidos é grande. No livro Missionários da Luz, tem o caso de Segismundo. Quem tiver tempo e interesse, dá uma olhadinha neste livro, Missionários da Luz. O caso de Segismundo, como ocorre o reencarne de Segismundo. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. E quando a reencarnação é de espíritos que estão vindo das regiões inferiores, umbral, trevas, abismos, e eles têm muito o que acertar na vida de encarnados, e quando os futuros pais deste ser são antagonistas, é um grupo de inimigos, cada vez que o espírito reencarnante tenta fazer uma ligação com os futuros pais o repelem. E aí é muito angustiante para o reencarnante, para os futuros pais. E muitos dos fenômenos fisiológicos da gravidez, vejam bem, não vamos colocar como regra, que como a gente falou, não existe regra. Entretanto, muitos dos fenômenos de muitas mulheres durante a gravidez, muito vômito, muito problema de sono, enfim, toda aquela situação que só quem deu à luz, quem teve uma gestação sabe. Muitos desses fenômenos são devido à energia do reencarnante. Como dissemos, não vamos colocar isso no lugar comum. Nunca devemos fazer isso. Mas para muitas mulheres, aí está o ponto, o motivo de uma gravidez extremamente problemática. Muitas vezes é o espírito que está num grau de densidade energética muito forte. Muitas vezes é porque ao redor estão antigos inimigos e que agora haverá a necessidade da reaproximação. Quantos maridos brigam com as esposas durante todo o período gestacional? Muitas vezes, aquele ser que está reencarnando é alguém lá de um passado muito antigo. Tudo isto nos faz refletir sobre os fenômenos da nossa vida como um todo, desde o momento da ligação, desde o momento da concepção até o término da gravidez. E tantos fenômenos que continuam após, com a rejeição do filho, ou com um amor muito entranhado pelo filho, que são também resultados de etapas anteriores, onde o amor é antigo e às vezes um amor obsessivo. Todos esses fenômenos da vida, a gente encontra a resposta em a doutrina espírita. Se nós mergulharmos fundo na doutrina espírita, a gente vai ter respostas, e é até estranho dizer, mas vamos ter respostas literalmente para todas as nossas situações. Tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Em família, sozinhos, no ambiente profissional, para tudo existe resposta. Mas é preciso saber aonde procurar. E para saber aonde procurar, nós temos literalmente também que mergulhar nas pesquisas. Nas esferas venturosas, há instituições para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, como aquela que a gente falou, do espírito que se deparou com o futuro corpo perfeito e que pediu alterações.
Vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto à discórdia sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longas representações no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios. Depende do nosso passado, depende do nosso grau evolutivo. Outra obra de André Luiz, No Mundo Maior. André Luiz, em uma de suas incursões nas áreas mais densas da espiritualidade, ele encontrou no umbral o seu avô. Não sei se avô paterno ou materno. Encontrou o seu avô no mundo espiritual. E a equipe conseguiu resgatá-lo. E ele foi levado para um posto de socorro, não para a colônia, para um posto de socorro dentro da área menos densa do umbral. E ali o avô de André Luiz ficou internado e imediatamente conseguiu-se localizar uma pessoa do passado do avô de André Luiz. Localizaram e imediatamente, isso questão de 24 horas, localizaram e já conseguiram encaminhar o futuro reencarne do avô do André Luiz. E o avô de André Luiz não foi para a colônia, para o departamento de reencarnação. Por isso que a gente geralmente diz, quando eu chegar na colônia nosso lar, que todo mundo quer ir para lá, né? Quando eu chegar lá na colônia, eu quero saber como é e... Não é bem assim. Talvez a gente nem vá para uma colônia. Talvez a gente vá para uma colônia muito acima de nosso lar. Talvez a gente fique numa região periférica ou talvez num posto de socorro dentro da própria região umbralina. Não há o departamento específico, o Ministério da Reencarnação em determinada colônia. Mas existem grupos que trabalham no processo de reencarnação, e que foi o caso do avô de André Luiz. 2 anos depois que ele foi resgatado do mundo espírito da região dos umbrais, ele iria passar pelo processo de reencarnação, sem ascender, sem subir para a colônia. Ali mesmo, no posto de atendimento, foi feito todo o encaminhamento. Isso nos lembra os nossos postinhos de saúde, as nossas UBSs. Nem tudo o que chega ali na UBS precisa ir para o hospital ou para a UPA. É resolvido ali mesmo. Algumas situações, elas precisam de um atendimento mais específico, mais demorado, então encaminha-se para outras instituições. No caso do avô do André Luiz, por ser uma reencarnação expiatória, sem envolver necessariamente a coletividade, então resolvia-se ali mesmo pelo posto de atendimento. Outro livro para a gente saber muito sobre a reencarnação, Sexo e Destino. E é aqui neste livro que a gente vai descobrir que, vejamos, não são todas as colônias que têm todos os tipos de departamentos. Cada região funciona de uma forma específica. Todas têm o mesmo direcionamento, mas inclusive a nomenclatura ela muda. Assim como regiões de um estado, regiões de um país, região do planeta, algumas mais desenvolvidas, com muito mais recursos, outras um pouco mais problemáticas ou com menos recursos. Nós vamos descobrir, por exemplo, que existe uma instituição chamada Almas Irmãs, na região de abrangência da colônia Nosso Lar. Almas Irmãs, chamada pelos fundadores e que recebe pessoas que faliram durante a encarnação no quesito sexualidade, que abusaram, que tiveram problemas assim. Pais e mães que tiveram dramas vinculados a isso.
Tem curso. Talvez por isso que algumas pessoas têm mais afinidade com isto e com aquilo. Tem cursos para aprendermos a ser melhores pais e melhores mães. Um curso longo, curso de alguns anos. Então, chegamos no plano espiritual, o que temos aqui para fazer? Tem de tudo. Tem curso, tem trabalho. Tudo nos preparando para o nosso retorno. Memórias de um suicida. Camilo Castelo Branco, escritor português, meados dos anos 1890, ele suicidou-se com um tiro no ouvido e passou aproximadamente 12 anos no umbral. Antes de ir para o umbral, ele ficou em torno de 6 meses entre o cemitério, a antiga casa, ou seja, aqui entre nós. Até que a força de segurança do plano espiritual, numa dessas grandes varreduras que fazem, acabou levando ele para o umbral. Ficou 12 anos por lá. Aí um dia ele conseguiu sair da sua situação extremamente crítica, conseguiu visualizar uma esperança dentro de si, foi recolhido para um hospital escola, isto tudo lá em Portugal. Por volta do ano 1902, ele já estava sendo atendido, 12 anos depois do seu desencarne. E nós vamos aprender com ele uma série de coisas a respeito da reencarnação. Como nós dissemos, não são todas as colônias, no caso dele foi para uma colônia correcional, necessitado ele de corrigendas, de se corrigir. Uma instituição extremamente rígida, que trabalha com ex-suicidas. Ele foi parar nesta colônia e ele nos descreve o departamento de reencarnação da colônia correcional Maria de Nazaré, que é onde ele habitou por mais ou menos 40 anos. Compunha-se das seguintes sessões. Vejamos: o recolhimento, a análise do caso, a programação das recapitulações, ou seja, aquilo que ele vai ter que refazer novamente, as pesquisas em torno do caso, o planejamento dos envoltórios físico-terrenos, como vai ser o corpo físico. O laboratório de restringimento. O que é o restringimento? Aqui estou eu com 1,70 m, 1,69 m, 1,70 m aproximadamente. Como que eu vou reencarnar com 1,70 m? Então há o chamado restringimento, que é quando o espírito passa a ter novamente a forma infantil, de nascituro. Ele é restringido, porque o perispírito ele é maleável. A força psíquica dos instrutores consegue fazer com que nós voltemos ao estágio infantil. Em alguns casos, quando estamos conscientes, nós colaboramos para isso. Em alguns casos, é simplesmente automático. Não precisa nem da força de um terceiro. Nós automaticamente voltamos à forma infantil. Então, tem o laboratório de restringimento. Se quisermos saber mais sobre a reencarnação, sobre quando que vamos voltar ou não vamos voltar, o chamado livre-arbítrio. Um dos instrutores, numa preleção, ele pergunta: quereis retornar à Terra imediatamente? Os ex-suicidas, já em condição de reencarnar, reunidos num grande auditório, e então vieram as instruções. Querem retornar à Terra? Têm liberdade para fazê-lo. Preferem ficar aqui conosco? Podem ficar também, podem escolher ficar. Desejam ficar sem coisa alguma tentar para o benefício próprio, perambulando para lá e para cá, de departamento em departamento, aqui na colônia? Não há oposição nenhuma, podem ficar. Só que quanto mais retardar, pior. De outro modo, deseja prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de vos incitardes com conhecimentos superiores da vida? Sejam bem-vindos. E um prazo de 30 dias para decidirem. No caso de Camilo Castelo Branco, ele retardou todo o tempo que ele pôde, mas não ficou zanzando de
departamento em departamento. Ele estudou, inclusive a língua internacional chamada Esperanto. Ele estudou tudo o que pôde, até que chegou um momento em que não dava mais para adiar. Ou reencarna, ou reencarna. Portanto, existe um prazo limite. Sim, existe um prazo limite. Ele poderia ter reencarnado muito antes, mas ele foi adiando até que chegou ao ponto. E então ele visualizou a nova reencarnação. Como ele saiu da vida física pela porta do suicídio, ele ficou cego, Camilo Castelo Branco, nos anos 1880 e alguma coisa, e no ano 1890 ele se suicidou porque não suportou a sua cegueira. Ele se tornou, entre aspas, um inválido, como ele dizia, e se suicidou. Então, no retorno à vida corporal, ele conta como que seria a nova reencarnação. Nascendo em Lisboa, novamente, desta vez médium. Aos 60 anos ele iria desencarnar. Porém, aos 40 anos de idade, perderia novamente a visão. Esta seria a aprovação dele. Porque na encarnação passada, ele se suicidou antes do prazo determinado, quando estava cego. Assim, além de voltar a ser cego, mas a tendência ao suicídio por ele ter tirado a vida na encarnação anterior. É muito pior nós interrompermos em qualquer situação a nossa vida. É muito pior achando que vai se dar bem de alguma forma ou que haverá o esquecimento ou nada. Porque o depois ele é muito complicado. Camilo deve ter reencarnado entre 1943 a 45 e assim ele deve ter desencarnado em 2005 a 2007. Portanto, já retornou ao mundo maior. Irmãs e irmãos, estamos nos aproximando do encerramento desta nossa exposição doutrinária. Entretanto, antes de encerrarmos, há um outro ponto sobre reencarnação. Quanto tempo nós podemos ficar do outro lado? Nós vivemos no Brasil, vivemos no Ocidente, mas aquilo que se aplica no Ocidente não é a mesma coisa que acontece na Índia, que acontece no Japão, que acontece na China. São culturas diferentes, sistemas diferentes. Isso não muda no mundo espiritual. Aquilo que se é aqui, hoje, nós seremos do outro lado. Quem é indiano, quem é chinês, quem é norte-americano, vai continuar sendo indiano, chinês, norte-americano, lá do outro lado. E a cultura nas colônias espirituais, elas também diferem. Nós verificamos, por exemplo, que na Índia, segundo um estudo de Ian Stevenson, no livro 20 casos sugestivos de reencarnação, sugestivos porque você não tem a prova materializada. E há aqui casos que são impossíveis e improváveis de serem reencarnação, mas um grande número desses 20, eles comportam a teoria da reencarnação. Pela pesquisa do Ian Stevenson, na Índia, o intervalo entre as encarnações é de 5 a 10 anos, conforme a pesquisa dele. Nós não temos aqui no Brasil um estudo a respeito disso, pelo menos eu não encontrei em obra nenhuma até hoje. O caso mais rápido entre uma reencarnação e outra, que é descrito por Divaldo Pereira Franco, mas o Divaldo cita um estudo do do primeiro cientista da reencarnação, o Hemendra Nath Banerjee. Ele desencarnou no ano 1985 e ele é o pioneiro nos estudos de reencarnação no planeta, o primeiro, sem ser espiritualista, e menos ainda espírita. E em uma destas obras do Banerjee, citada pelo Divaldo Pereira Franco em uma de suas palestras, determinada pessoa morreu em janeiro do ano de 1950. Morreu
em janeiro de 1950 e reencarnou em dezembro do mesmo ano. Portanto, o intervalo foi extremamente curto, de 2 a 3 meses entre uma reencarnação e outra. E o Ian Stevenson coloca uma média de 5 a 10 anos no máximo. Pelas obras espíritas, o caso mais rápido de reencarnação que eu encontrei nestas pesquisas, ele está narrado no livro Sexo e Destino, que eu falei anteriormente. É de aproximadamente 2 anos entre a morte e o novo nascimento. É o caso de uma adolescente que desencarnou vítima de suicídio e, ao mesmo tempo, dá para se dizer até homicídio. E 11 meses depois, ela começou a se preparar para o reencarne. Então, considerando os 9 meses de gestação, se foi uma gestação completa, nós vamos ter aí, no máximo, 2 anos entre a morte e o novo nascimento. Então, ficamos entre 19 meses, entre 20 a 24 meses, entre a morte e o novo nascimento. E há casos no mundo espiritual que estão lá há dezenas e dezenas e dezenas de anos, como o caso do Camilo, que ficou desencarnado por 52 anos, mas há aqueles que são dezenas e até mesmo centenas de anos. Aí vai depender do nosso grau evolutivo. Irmãs e irmãos, somos gratos pela atenção, e como nós não estamos realizando os atendimentos de passe, então, na nossa prece final, a espiritualidade obviamente já está toda ela preparada para estes momentos. Nós recebemos diretamente dos nossos mentores a energia necessária para o nosso restabelecimento. E por esses motivos, também, como nós não temos a atividade interna, a gente acaba muitas vezes avançando um pouquinho na hora, são 20h49, a gente acaba avançando um pouquinho na hora na exposição doutrinária, uma vez que nós não temos as outras atividades internas. Muito obrigado pela atenção. E vamos nos encaminhar, então, para a nossa prece de finalização dos nossos trabalhos. Continuando com os nossos pensamentos elevados, nos conectando com o nosso guardião, que está, neste momento, junto de nós. O nosso mentor coloca as suas mãos sobre as nossas cabeças e energias poderosas, fluidos curativos, que trazem paz ao coração, que trazem harmonia para o nosso espírito. Energias de luz, a luz mais sutil, a energia mais sutil possível, emanada direto do nosso Criador. Energia captada pelo nosso guia e pelos trabalhadores desta casa. Nos são transferidas. Estas energias descem sobre o topo da nossa cabeça, vão se espalhando por todo o nosso corpo, trazendo uma sensação de bem-estar, trazendo-nos uma sensação de aumento da nossa esperança, trazendo este calor do mundo maior, que faz com que os nossos pensamentos se projetem de uma forma muito maior e mais iluminada para o infinito. Recebemos a energia, transmutamos e nos tornamos também num gerador de fluidos. E fazemos assim a comunhão espiritual, a comunhão universal. Fazemos todos parte de uma grande corrente de luz. Todos estes fluidos são utilizados para nós nos sentirmos melhor, para nós termos as nossas células doentes, mortas, substituídas por células sãs. E toda esta energia que juntos vamos gerando, que nos aquece, são também utilizadas pelo mundo maior para curar outras irmãs, outros irmãos, encarnados e desencarnados. Aqueles que estão nos hospitais físicos e espirituais. Aqueles que estão vitimados por doenças tantas, como a Covid-19. Entretanto, a Covid é apenas mais uma das doenças que temos no momento. Temos todas aquelas irmãs e irmãos vítimas de cânceres,
vítimas de problemas cardíacos, renais, os mais diferentes tipos de doenças que comportamos em nosso planeta. Que cada irmã, cada irmão, seja da família, seja da vizinhança, sejam adversários nossos, recebam esta luz. E quando falamos em adversários, pedimos ao Pai perdão pelas nossas dívidas para com estes irmãos, com estas irmãs, e que eles possam também nos perdoar aquilo de mal que lhes fizemos. Que haja um perdão recíproco, que haja a nossa união fraterna, mental e espiritual. Somos gratos aos nossos guias, aos trabalhadores desta casa que nos forneceram seus fluidos durante todo este período que aqui estamos juntos estudando a doutrina espírita. E neste momento, ainda mais fortemente, recebemos esta carga de luz, esta carga fluídica. Dizemos, obrigado, Senhor. Obrigado por nossa vida, obrigado por tudo que temos. Obrigado pelos nossos agasalhos, pela roupa do corpo, pela roupa de cama. Obrigado por termos um teto. Obrigado por termos saúde, por podermos caminhar, por termos mãos para trabalhar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos proporciona, no corpo físico, no corpo espiritual. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade da reencarnação. Que sejamos capazes de quitar algumas de nossas dívidas e que sejamos mais capazes ainda de não contrair novos débitos. Perdoa-nos, Senhor, à medida em que nós formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Portanto, apressemo-nos em perdoar, para assim merecermos o perdão do Pai. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, dos coordenadores dos trabalhos desta casa, encerramos os trabalhos desta noite aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Gratidão, Senhor, que o Teu amor esteja sempre em nosso coração, em nosso espírito. Sigamos todos em paz. Que assim seja.